sobre a decisão do Dias Toffoli quanto ao Banco Master. O que aconteceu? As investigações estavam em curso, uma esfera inferior, e aí foi provocada pela defesa de Daniel Vorcaro para que o STF que julgasse esse mérito. O que aconteceu? Dias Toffoli acolheu, só que com essa acolhida também dizendo o Supremo o que vai fazer, aí... e o pedido da defesa também é importante a gente frisar que existe ali um pedido com base em alguém que tem foro privilegiado, ou seja, chegou em gente importante da política. Quer dizer, gente com mandato. Exatamente, sinal, eletivo. Um sobrenome bacelar, mas com L só. Aí chegou para a Polícia Federal, vamos colocar como exemplo aqui, o Mano que está sendo investigado tem foro privilegiado. Chegou no Mano. Eu não tenho não, mas vamos lá. Só usando como exemplo. Chegou no Mano. Opa, vamos puxar pro STF. Só que aí você paralisa todas as investigações por parte da Polícia Federal, que é uma instituição que já demonstrou que tem autonomia para trabalhar. E aí você descredibiliza também a ação. E você paralisa as investigações e aí dá tempo também para que os outros personagens envolvidos, às vezes, se articulem para você conseguir destruir provas, destruir tudo isso, doutora Priscila Silveira. Eu gostaria que você explicasse também o contexto jurídico disso. Sim, o que acontece ali, David, que é importante a gente esclarecer. Realmente não tinha o Vorcaro, né, que fala? Isso. O Daniel Vorcaro, que é o presidente do Banco Master, né, que foi preso e agora foi liberado. Por si só pelo que se imputa a ele, não teria a possibilidade de ser julgado pelo STF. Por quê? Pelo STF, a nossa Constituição, lá no artigo 102, né, diz quais são as situações que serão invocadas para o Supremo. Entre elas está a questão da prerrogativa de função, ou alguns que chamam prerrogativa de foro. Determinadas pessoas, em razão das atividades que elas exercem, o Supremo atrai para ela essa possibilidade de investigar, julgar, como a gente acompanha em alguns cenários. Entretanto, neste caso em específico, há uma discussão. Porque a pessoa citada, que é um deputado, né, ele é citado em um documento, David. Então, por mais que tenha sido dado a liminar pelo ministro Toffoli, né, atraindo ou trazendo a competência para o Supremo Tribunal Federal, discussão existe em que sentido? Essa atração para o Supremo deveria, se ele fosse um investigado, e não simplesmente ter sido citado ou ter sido encontrado apenas um documento pura e tão somente como foi o que sinalizou, né? Então, o que a gente sabe publicamente é que essa pessoa, esse deputado, não é alguém que está dentro da linha de investigação. Então, não está preso, não está nada. Não está preso, não foi inicialmente investigado. Não está investigado, então ali traria uma discussão sobre se seria possível ou não, tendo em vista que em decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, quando ele atrai a competência dentro da prerrogativa de foro, ele faz isso porque a pessoa é investigada, ela passa a ser investigada, e aí, em razão disso, evidentemente, essa prerrogativa é deslocada. E isso me traz já uma dúvida imediata, porque a gente já assistiu casos muito importantes na história jurídica brasileira avançarem e depois serem completamente anulados porque o julgamento estava no foro indevido. Então, essa atração, eu acho que a nossa audiência lembra. Acho que o pessoal não precisa nem falar, né? Tem um pessoal lá, 13ª Vara de Curitiba era competente, mas de repente não era mais. Não é mais. Aí eu fico na dúvida, um caso como esse, que a gente está tendo a competência atraída para o Supremo. Aí digamos que o caso avança e não tem ninguém com foro privilegiado que efetivamente seja condenado, seja culpado ou vire réu sequer nessa ação. O que acontece? Aí vai anular tudo e é a farra do boi? Não, os atos decisórios não são anulados. Então, o que foi investigado não se perde. Né? Mas, como a defesa dele pediu isso, quando a gente fala de nulidade, mano, é bom a gente explicar que nulidade, um dos requisitos para que ela seja reconhecida é a prejudicialidade. Né? Então, se eu dei causa a essa prejudicialidade, e aí eu não vou ficar assim falando termos técnicos, mas basicamente existem algumas nulidades que são absolutas, que podem ser arguídas a qualquer tempo. E outras que, se eu não arguir no momento oportuno, elas se perdem. Assim, explicando para a nossa audiência entender, para não ficar termos técnicos e jurídicos. E aí o que acontece? Se a defesa pleiteou, né, de alguma forma, e não é algo que é absoluto, porque daí se é absoluto pode ser, inclusive, reconhecido pelo julgador, é possível. Então a sua pergunta seria, é possível voltar para o status quo antes, ou seja, para o estado anterior? É possível. Porque tem gente que quer se afastar do STF, não quero que julgue o STF, morre de medo, e tem gente que busca o STF. Isso, e lembrando... Perceba os perfis. Tem gente que patrocina evento, influente. E é o que a gente falou de compliance. Os advogados da diretoria do Banco Master são os mesmos que atuaram na Camargo Correia.
com a Camargo Correia na Operação Lava Jato. Por sinal, o Toffoli é um ministro que anulou várias situações em relação a determinadas construtoras da Operação Lava Jato. Então, ele anulou vários casos da Lava Jato. Mas a grande questão que eu acho que fica é assim, por que a defesa deseja ser julgado por um Supremo Tribunal Federal que recentemente teve penas tão alargadas e tão punitivas em relação aos réus do 8 de janeiro? 17, 20. Então, assim, me parece dissonante esse pedido da defesa. Então, fica a questão de por que essa solicitação que parte da defesa. E aqui a competência, mais uma vez, é vista como uma situação de ocasião. E por que eu coloco ocasião? Porque a mera menção, vamos pensar em jurisprudência. Jurisprudência, as decisões, elas precisam ser condizentes. Não pode decidir assim para X e para Y totalmente diferente. Vamos pensar nessa lógica. Se a mera menção em uma investigação, ainda que não como investigado direto, faz poder puxar o caso para o Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando que todos os casos que tiver, talvez, essa mera ilação, essa mera palavra, essa mera menção, podem ser puxados para uma corte de só 11 juízes, doutora, que já está demorada, cheia de processos. Então, isso gera um problema também na resolução, no tempo. A nossa Suprema Corte precisa ter menos processos e mais tempo para refletir sobre esses processos, como ocorre nos Estados Unidos. O princípio da justiça é que o réu não pode escolher quem vai ser o juiz dele. Não, mas aí aí o que acontece, né? Não é que ele escolha. Em alguns casos específicos, há essa possibilidade, por exemplo, quando a ação penal é privada, lá no artigo 73. Mas aqui, o que é a competência? Imagine que a gente tem vários juízes. Então, vários juízes, eles teriam a toga. Então, eles têm a possibilidade de julgar. Imagine um juiz, só para explicar, porque preciso explicar isso, né, rapidamente, senão vai ficar confuso para a nossa audiência. Imagine um juiz de São Paulo julgando algo do Paraíba. Não dá. Então, a gente delimita a jurisdição pela competência. Então, a competência, a gente vive num Estado democrático de direito, a pessoa já sabe de antemão qual seria o órgão julgador. Então, a gente não escolhe, eu vou ser julgado por esse ou vou ser julgado para aquele, porque isso é mais uma regra ditatorial. Em razão disso, as pessoas já sabem de antemão, de forma abstrata, quem julgaria. E aí entra apenas a discussão, que a Jess trouxe aqui uma coisa muito importante. Cada hora a gente vê os tribunais decidindo de um jeito. Então essa insegurança jurídica pela jurisprudência que são elas. Por quê? Uma vez vou trazer a possibilidade de ser julgado pelo Supremo porque é investigado. Faz parte ali da investigação. Agora, imagine um e-mail, então vamos trazer aqui um exemplo. Tem um e-mail, tem um papel na investigação, tem um e-mail que eu mandei para uma pessoa, aí ele olha lá o nome, Priscila Silveira, deputada, traz para o Supremo Tribunal Federal. Esse é o problema, né? E você também, um juiz, falar assim, olha, estão suspensas todas as apurações, as investigações da Polícia Federal, não é ruim também? Você não deveria atrair para si e dizer, olha, vocês podem continuar investigando, mas eu quero saber de tudo a partir de agora. E aí eu lembro a declaração, né, que surgiu na mídia esses tempos, que o Vorcaro afirmava para amigos, né, saiu essa notícia de que ele não tinha como andar sem proteção em Brasília, que tinha amigos em Brasília e que não tinha como andar sem proteção no Brasil. E aí você vê, será que essa proteção aí tem a ver com tudo isso? Será que o Vorcaro, ele realmente tem muitos amigos em Brasília e consegue algumas coisas que outras pessoas não conseguiriam? Eu acho que isso é uma das coisas que deveria ser levantado nesse momento, principalmente, né, nesse caso que a população, né, ela se mostra realmente muito contra tudo isso. Né? O Vorcaro, ele já saiu, inclusive, da prisão. Ele está usando tornozeleira eletrônica, está na sua residência e tá solto. Né? O Bolsonaro, por exemplo, está preso, né? Tá na Polícia Federal.